Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Muito bem, pessoal. Muito bem, galera. Nós estamos aqui, então, agora, diante de uma série de questões que vai fazer um PowerPoint muito mais pesado para nós agora, galera. Nós já terminamos de fazer aquele PowerPoint, né, que se repete no Word, ferramentinhas que acabam se repetindo e tudo mais. Agora vamos para aquelas ferramentas exclusivas de PowerPoint, algumas um pouco mais técnicas, algumas um pouco mais desconhecidas da galera, mas que não será seu caso. Com o seu conhecimento aqui, a gente vai ter total condição de destruir a partir de agora, pessoal. Então, sem titubear, vou mandar bala no slide aqui na tela para vocês. E eu já quero ver se você me responde uma questão pesada. No Microsoft PowerPoint, lembrando, gente, que todas as questões que o professor mostra aqui, ele retirou de concursos anteriores, certo? Ele retirou de provas. Te garanto que nenhuma questão é inventada. Você pode até pegar ali, se você quiser procurar a questão, você vai ver que ela já foi feita em alguma prova anterior, tá bom? No Microsoft PowerPoint, a guia Transições, ela permite o quê? A guia Transições permite o quê? Vamos lá. A formatação do slide mestre. B, o uso de áudio e vídeo nos slides. C, preparar um arquivo de apresentação do PowerPoint. D, atualizar os recursos em versões antigas. E E, definir eventuais efeitos gráficos na troca de slides. E aí, galera? Sabe explicar aqui pra gente o que é uma transição? Sabe aqui matar esse assunto aqui para nós? O PowerPoint ele tem lá uma guia chamada Transições, onde nós vamos definir algumas coisas nela. E a banca está desafiando aqui o que seria. Você vai de quê aqui? Vamos deixar bem claro aqui, então. Já escolheu uma alternativa? Já posso mandar bala aqui, então, na resposta para nós? Olha só, gente. Transição no PowerPoint é aquele efeito visual que acontece quando nós trocamos de um slide para outro durante a apresentação. Sabe quando você está assistindo uma apresentação de slide e de repente o slide ele vai saindo para a direita e vem entrando um outro slide ali da esquerda, ali vem entrando um do outro lado ali para nós? Esse efeitinho de um slide sair e o outro entrar, nós chamamos de transição.
Transição a gente pode dizer que é o efeito de troca de slides. Tá? É o ato de trocar slides aí, então, para a gente. O nome disso é transição. Então, falou troca de slides, falou transição. Tá? Mandou troca de slides aí para nós. Estamos falando sobre transições aí para a gente, então. Logo, quando nós nos deparamos aqui, então, né, com esse tipo de situação, nós nos deparamos com a alternativa E, né? Definir eventuais efeitos gráficos na troca de slides. Vamos marcar a alternativa E aqui. Eu vou, inclusive, aqui, ó, sair da apresentação e mostrar para você aqui a guia transições do PowerPoint. Olha nós aqui, ó. Olha nós aqui no arquivo que eu estou usando aqui para nossa prova, né? Aqui nós temos aqui a guia transições, tá, galera? Ó, um monte de efeitos que a gente usa para fazer a troca de slides. Ó, vou escolher aqui uns 2 efeitos aqui de transição, ó. Esse, vamos selecionar um próximo slide e vamos pôr, pode ser um bem simples aqui, pode ser esse aqui também para nós, tá? E aí eu vou rodar a apresentação aqui para você poder ver de novo. Ó, peraí, vamos voltar. Ó, vai acontecer uma transição, ó. Ó, isso aqui é a transição de cortinas, ó. Vendo? E aqui agora vai acontecer uma outra transição, ó. Mesmo que seja um efeito bem simplesinho, tá, pessoal? Mesmo que seja um efeito bem bobinho, se tem um efeito que gerencia a troca ali dos slides, esse efeito se chama transição, tá bom? Mesmo que seja um efeito bem bobinho aí pra gente, então. Eu não gosto que os alunos fiquem decorando nomes de efeitos de transição. Gosto, tá? Eu acho que é um esforço meio desnecessário. Porém, quando você vem aqui na guia transições, ó, aqui, ó, bem aqui em cima, principalmente essas primeiras transições aqui, ó, empurrão, apagar, dividir, principalmente essas primeiras aqui, é legal você se acostumar com alguns desses nomes. Não precisa decorar todos, não, tá? Não precisa decorar todos, não. Mas se acostumar com alguns desses nomes, tá, pessoal? Empurrão, apagar, né? Se familiarizar, tá certo? Se familiarizar. Quando a gente se familiariza, se acostuma, você acaba se livrando, às vezes, de algumas questões que podem gerar complicações aqui a respeito das transições, tá bom? São poucas questões que citam esses nomes, principalmente esses que eu acabei de falar, mas, né, mas cai, né? Às vezes cai. Eu acho que é um esforço desnecessário, mas às vezes cai, tá certo? Então, é bom a gente ficar pronto, preparadinho aqui, então, a respeito das transições. Vamos para a segunda questão aqui desse nosso bloco. Essa daqui agora, ó. Vamos lá, vamos ver se você mata essa. No PowerPoint, aqui tá falando 2010, mas você pode escolher qualquer versão aqui, tá certo? No PowerPoint, em sua configuração padrão, aí tem um campinho em branco que está perguntando o que são efeitos de animação que ocorrem no modo de exibição de slides, né, de apresentação de slides, quando você muda de um slide para o outro. Bom, com o que nós estamos conversando aqui, ficou fácil de preencher esse primeiro campinho aqui, não é mesmo, gente? Não ficou tranquilo aqui de preencher esse primeiro? Olha lá. Efeitos de animação quando eu mudo de um slide para o outro. Estamos falando de transições, né, galera? Estamos falando de transições aqui pra gente. Começamos bem. Só que não acabou a questão ainda. Depois vem uma segunda frase que fala assim: eu posso controlar a e adicionar som. Então, além de perguntar o que eram esses efeitos que nós acabamos de descobrir que são as transições, ele também está falando o que eu posso controlar numa transição e também adicionar som se eu quiser. Vamos voltar para o PowerPoint. Vamos voltar aqui para ele, para a gente buscar a resposta dessa questão. Ó, estou aqui com as transições, né? Estou aqui diante aqui delas, aqui é onde eu escolho aqui os mais variados efeitos de transição. Aqui um pouquinho mais para a direita, olha quem está aqui, ó, a possibilidade de colocar o som, certo?
Coloca o som aqui na transição. Posso colocar então? Se a pergunta foi isso, você pode dizer que pode. E eu controlo aqui também a duração da transição. A duração quer dizer quanto tempo vai durar esse efeito. Quanto tempo vai durar o processo de transição, a troca do slide. Ou seja, a velocidade dessa troca, né? O quanto essa troca será veloz, porque se eu falar aqui que essa duração vai ser de 20 segundos, essa troca vai ser lenta, né? Essa troca vai ser devagar. Então, eu já estou falando aqui quantos segundos vai durar, e ao determinar quantos segundos vai durar, pessoal, eu estou ajustando a velocidade da transição aqui para nós, então. Então, voltemos para a questão. A resposta correta é a D de dado, né? A gente consegue ajustar a velocidade. Eu não consigo ajustar a intensidade de transição, pessoal. Não dá. Mas velocidade dá. Alternativa D aqui para nós, então. Certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para pegar o conceito de transição. Deu para entender ali a ideia que gira em torno dessa paradinha chamada transição aqui para gente? Vamos para a próxima questãozinha? Vamos lá? Espera aí. Uma travadinha aqui no meu programinha aqui. Pronto, tá voltando. Aí, vamos lá. Próxima questão. Ó. Olha que detalhista essa questão aqui para a gente poder matar ela agora, galera. Olha que questãozinha minuciosa. Simples e perigosíssima ao mesmo tempo. Vem cá com o professor. Em uma apresentação com 4 slides criada no PowerPoint em sua configuração padrão, em qual ou quais slides é preciso inserir um efeito de transição que seja exibido apenas do slide 1 para o 2 e do 3 para o 4. Você entendeu a pergunta? Você entendeu a maldade aqui? Ó, eu estou com uma apresentação, essa apresentação tem 4 slides, e eu quero que tenha um efeito que vai aparecer quando eu troco do 1 para o 2 e quando eu troco do 3 para o 4. Então, quando trocar do 1 para o 2, vai ter um efeito. Quando trocar do 3 para o 4, vai ter um efeito. A pergunta é, em quais slides eu boto esse efeito? Olha que perguntinha caprichosa, maldosa, danada, né? Por exemplo, do 1 para o 2, em qual slide eu ponho esse efeito? Do 3 para o 4, em qual slide eu ponho esse efeito? Então a pergunta, o desafio gira em torno disso. Você vai de quê aqui, galera? Se fosse o dia da prova, se tivesse que escolher alguma coisa aqui, você vai marcar de quê aqui, hein? Você iria brincar com qual alternativa aqui? Qual que seria o seu risco aqui? Qual que seria? Vou dar aí 10 segundos aí para você poder pensar. E é o seguinte, galera, olha só. Vou passar a orientação aqui para você. A transição, efeitinho, bonitinho, então, que a gente está colocando aqui, nós devemos colocar ela sempre no slide que vai entrar, não no slide que está saindo. Você quer uma transição entre 2 slides, você coloca esse efeito no slide que estiver entrando. No que entra, tá certo? Não no que sai. Então, ó, eu quero um efeito que vai aparecer do slide 8 para o 9. Então, do 8 para o 9 eu quero que tenha um efeito. Você bota esse efeito no 9. Ah, eu quero um efeito do 16 para o 17. Você bota no 17. O efeito ele é sempre aplicado no slide que estiver, então, entrando. Não no slide que estiver saindo, tá bom? A transição você pode entender que ela é uma espécie de um efeito de entrada de slide, tá certo? Então, quando a gente volta aqui para a questão, ó, eu quero aplicar um efeito que seja exibido do 1 para o 2 e do 3 para o 4. Em quais slides que a gente bota esse efeito, então, galera? Em quais slides que a gente manda a bala aqui, então, pra gente? Nós botamos
bala aqui então. Nos slides, que é do 1 para o 2, eu coloco no 2. Se eu quero do 3 para o 4, eu coloco no 4, não é mesmo? Então eu vou colocar esses efeitos nos slides 2 e 4. Alternativa E. Pergunta simples, mas muito difícil, né? Porque a gente faz isso meio que no automático, na prática, né? É uma coisa que a gente não para ficar testando na teoria, né? A gente faz meio no automático ali. E aí, quando a gente não está na frente de um PowerPoint e tem que explicar como é que a gente fez, a gente se enrosca todo, se embanana todo, não é mesmo? Mas então, a gente bota sempre no que vai entrar. Se é do 1 para o 2, é no 2. Se é do 3 para o 4, é no 4. Tá certo? Podemos mandar mais uma? Como é que vocês estão aí? Podemos arrepiar mais uma aqui neste blocão maravilhoso? Vamos lá? Vamos para cima? Vamos lá, vamos mandar bala aqui. Questão 4. Qual que é o nome dado no PowerPoint aos efeitos visuais usados dentro de um mesmo slide? Agora nós vamos aplicar efeitos dentro de um mesmo slide aqui pra gente. Gente, presta atenção na questão. Aos efeitos visuais, mas perceba, aos efeitos visuais usados num mesmo slide. Tá? Num mesmo slide. Não está havendo aqui agora troca de slides. Então, nós não estamos falando de transição, tá? Nós estamos num mesmo slide. Do que a questão está falando então, professora? A questão está falando daqueles efeitos. E o slide ele está ali, mas os objetos estão se movimentando naquele slide. Você está dentro de um slide. Aí, de repente, surge uma bolinha, aí um triângulo gira, aí uma imagem fica de cabeça para baixo. Mas assim, tudo no mesmo slide, sem mudar o slide. Como é que é o nome desses efeitos? Como é que é o nome desses movimentos? A pergunta é essa agora então para a gente, tá? E como eu estou dentro de um mesmo slide, eu estou fazendo efeitos, fazendo movimentos dentro de um mesmo slide, o nome disso é animações. Animações. Querido aluno, querida aluna, pelo amor de Deus, você não pode ir para a sua prova lá de PowerPoint, que tem PowerPoint lá, sem saber diferenciar uma transição de uma animação. Transições são os efeitos que acontecem durante a troca de slides. Animações são os movimentos dos objetos dentro de um mesmo slide, sem mudar o slide, sem trocar o slide. Tá pegando essa diferença? Não pode haver a troca de slides aqui. Os movimentos eles têm que haver sem haver a troca de slide. Por quê? Porque se houver a troca de slide, eu passo a ter uma transição, né? Se eu volto a ter troca de slide, eu volto a ter uma transição aí pra gente. Então, animações são efeitos dentro de um mesmo slide aí pra gente, então. A alternativa correta aqui será a alternativa B de bola pra gente. Essas outras coisas não fazem parte, né? Design, estilo, aí são coisas para decorar lá a apresentação, são coisas para mexer na parte decorativa ali dos meus slides, então, né? Mexer toda na parte ali de brincar de decorar ali pra gente, tá certo? Então, ó, a diferença tem que estar, então, bem clara entre transições e animações, certo? E no próximo bloco, nós começaremos a debater questões específicas sobre animações. Porque sobre as animações, nós vamos ter que saber algumas coisinhas a mais. Nós vamos ter que saber trocar algumas ideiazinhas a mais aí pra gente, então. Então, fiquemos com a alternativa B nessa daqui, então. E no próximo bloco, nós falaremos mais sobre isso. Tá certo? Beleza? Encontro vocês lá. Vamos lá. Próximo bloco, a gente se vê sobre animações. Qualquer dúvida, pessoal, manda mensagem lá no Instagram do professor, hein?
Até o próximo bloco. Tchau, tchau. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!